Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Gente de Expressão, aqui onde recebemos os melhores, aqueles que são referência em Indaiatuba nos mais diversos segmentos. Hoje eu estou aqui com duas entrevistadas que vão falar de um assunto que é mais do que essencial na nossa vida. É realmente algo que você não pode deixar de lado, é algo que você tem que prestar muita atenção o tempo todo e daqui a pouquinho eu apresento a vocês quem está aqui conosco hoje. E começando então, agradecer aos nossos patrocinadores, o Ryakusen Dojo, que traz o melhor do Karatê Kyokushin aqui em Indaiatuba, o Karatê que é uma arte marcial que traz disciplina, melhorias na saúde, e você também pode participar de competições nesse karatê. Então é muito legal. Confere aí no rodapé, mira o seu celular no QR Code e programe a sua aula experimental. É muito bacana. E lembrando também que esse podcast é um oferecimento da Câmara Municipal de Indaiatuba. A Ouvidoria da Câmara é o canal de comunicação entre o Poder Legislativo e o cidadão de Indaiatuba. Por aqui, é possível registrar denúncias, sugestões, críticas e elogios sobre a atuação da Casa de Leis e a qualidade do atendimento recebido. A ouvidoria recebe as demandas por telefone, e-mail e pelo site e encaminha para os departamentos responsáveis ou para os gabinetes dos vereadores. Confira os contatos e conheça a Ouvidoria da Câmara, o seu canal da cidadania. Pessoal, como eu falei lá no começo, estamos aqui hoje com duas pessoas que são parceiras do nosso grupo Mais Expressão e que comandam ali, fazem parte do time do Espaço Tríade, que é um lugar, gente, quando a gente fala de saúde, e hoje em dia falar de saúde é algo tão importante, é que muitas vezes nós, e eu me coloco nessa lista, relegamos a segundo plano e nos preocupamos somente quando, infelizmente, temos alguns problemas. E nós não podemos deixar chegar nesse ponto. Nós temos que ter cuidado com a nossa saúde o tempo todo, até porque o tempo todo a nossa saúde é exigida nos dias de hoje. Por isso estou recebendo aqui, dando já as boas-vindas a Liliane Balan e a doutora Márcia Raia, do Espaço Tríade Saúde Integrativa. Sejam bem-vindas ao nosso podcast. Obrigada, Fábio. Muito obrigada, Fábio, por nos receber. É um prazer aqui. Tivemos um ótimo papo aqui já nos bastidores. E os assuntos foram diversos, assim, que eu tenho certeza que daria para fazer uns 3, 4 podcasts aqui, viu, gente? Então já fica o convite para que vocês voltem em uma outra oportunidade. Com certeza. Mas já estamos só começando, viu, gente? Bem, Liliane, doutora, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do o que é o Espaço Tríade, né? Um pouquinho da história, da jornada de vocês, de forma resumida, né? Como vocês se envolveram com essa questão da saúde e tudo mais, e como convergeram para o Espaço Tríade. E falar um pouquinho também dessa iniciativa que é tão importante, como eu falei aqui, de encontrar tudo que você precisa num lugar só, para se cuidar do começo ao fim, corpo, alma e mente, né, que é tão importante hoje. Por favor, Liliane, vamos começar, por favor. Obrigada, Fábio, pelo convite. Márcia também por estar aqui com a gente, super bom. Bom, o Tríade... vou falar primeiro de mim, né? Por favor. Primeiro de mim, eu sou Liliane Balan, então eu sou psicóloga de formação, formada há 16 anos pela PUC de Campinas. E, Fábio, desde que eu comecei a atuar como psicóloga, foi na jornada clínica, né? Já desde o comecinho da carreira eu estou em clínica, atuei em 2 clínicas aqui de Indaiatuba, mas eu sempre tive esse desejo, esse sonho, talvez, né, de ter um espaço próprio mesmo. Que legal. No começo eu chamava de clínica, e quando estava começando a ideia de fundar o Espaço Tríade, uma luzinha aqui na minha mente dizia que não era sobre ser uma clínica, era sobre ser um espaço de saúde, isso, um insight, né? Era sobre ser um espaço de saúde, porque de verdade o que eu acredito, enquanto saúde, é que nós estamos aqui para prevenir as doenças e não apenas para tratar as doenças, né? E como psicóloga, sabendo bem que a maior parte das doenças que existem tem um fundo emocional, né? Tem uma parte que é psicossomática, se não todas, né, Márcia? A Márcia vai falar um pouquinho disso depois. Eu poderia talvez dizer que todas têm um fundo psicossomático. Então, de verdade, há 5 anos, quando eu fundei o Espaço Tríade, foi com esse intuito de cuidar do ser humano como um todo. Que bacana. Olhando para corpo, mente e espírito. E é o que a gente faz no Espaço Tríade. Particularmente, eu me sinto mais à vontade no Espaço Tríade do que na clínica. Na clínica, acho que quando a gente vai, já é aquilo que você falou, né? Já é algo, você já está ali tratando de alguma coisa. Então, assim, gente, o espaço é muito mais legal. Doutora, por gentileza,
um pouquinho da sua história e como você chegou até o Espaço Tríade, até a Liliane e aí sua equipe. Bom, então, bom dia. Bom dia. Eu sou médica, sou do interior de Minas, uma cidade chamada Manhuaçu. Lá, à época, não tinha faculdade de medicina e meu sonho desde criança era ser médica e eu fui para Juiz de Fora, fiz a Universidade Federal de Juiz de Fora Medicina e depois eu vim para São Paulo, capital, para fazer residência médica. E aí eu fiz residência médica inicialmente em ginecologia e obstetrícia e trabalho ainda como ginecologista aqui em Indaiatuba, por exemplo. Mas há alguns anos eu comecei a achar que a ginecologia especificamente, embora seja uma área enorme, embora seja uma área apaixonante, eu sou apaixonada pela ginecologia, mas ela faltava alguma coisa. Os pacientes procuram, as pacientes em especial, procuram médicos, ginecologistas, só que normalmente não são queixas só ginecológicas. As pacientes chegam com queixas de várias maneiras, tanto da parte de cardiológica, de hipertensão, elas chegam com depressão, elas chegam com mal-estar, elas têm problemas com filhos, elas têm problemas intestinais. E na ginecologia, simplesmente, eu não me sentia capaz de ajudá-las plenamente. Uhum. E eu senti que precisava mais. Então, eu fui fazer cursos, então eu fiz uma outra formação em medicina funcional integrativa. Depois fiz curso de suplementação. E nesse conhecimento mais amplo de medicina funcional integrativa, o que eu vi? Que a gente consegue lidar muito profundamente, muito além dos sintomas. E a gente consegue integrar o biológico, que é o nosso principal foco, lógico, como médicos. E tem muita coisa que tem a ver com o cérebro, tem a ver com o intestino, tem a ver com hormônios, e não só hormônios do âmbito feminino, hormônios, regra geral, suprarrenal, pâncreas. É tudo muito interligado. E isso é mágico, porque aí a gente consegue atuar de maneira muito mais ampla. E, além disso, e que também é muito lindo, que é o que me levou fazendo a conexão com o Espaço Tríade, é que lá temos profissionais que lidam também com essa parte psíquica, com essa parte da mente. E tem muitas doenças hoje, a neurociência já mostra que muitas patologias físicas, a origem é no psíquico. Com certeza. Eu acredito fielmente nisso. Quando a gente consegue interligar tudo isso e estar num local onde as pessoas vivenciam isso e pensam muito parecido, com certeza fica muito mais fácil, porque o médico não consegue fazer tudo sozinho. Com certeza. A gente precisa desse apoio e um apoio de gente tão qualificada como temos no Espaço Tríade, para mim, na minha atuação, é sensacional. Com certeza. Liliane, hoje são oferecidos quantos serviços lá dentro? Assim, a pessoa chega... Eu tenho certeza que deve acontecer muito da pessoa ir até o espaço procurando algo específico e sair de lá abraçando uma série de outros serviços já dentro disso, né? Dessa medicina integrativa. A pessoa já fala, não, nossa, que legal, seria bacana fazer isso mesmo, já fecha um pacote. Como é que funciona, então, o Espaço Tríade? Quantos serviços, quantas especialidades são oferecidas hoje? Hoje, Fábio, a nossa equipe é composta por 4 psicólogas, 3 têm foco em adultos, eu atendo adultos e casais, outras 2 mais adultos e uma tem foco no infantil, né, e na neuropsicologia. Temos a Márcia como médica integrativa, a doutora Bárbara como médica psiquiatra e temos terapias integrativas também e nutrição. Nas terapias integrativas, a gente oferece reiki, acupuntura, constelação familiar. Acho que hoje... temos aromaterapia, diversas, né, colocadas ali em outras técnicas também. Que legal. Doutora, quando a gente fala... Você falou, né? Você se especializou em medicina funcional integrativa. Para quem é leigo como eu, em termos gerais, o que significa... O que é essa medicina funcional que... Ela aborda de maneira geral um pouco de cada especialidade ou não? É uma maneira diferente de abordar o próprio paciente? Então, assim, não é uma especialidade médica ainda, porque o Conselho Federal ainda não reconhece. Hoje nós temos pós-graduação, né, que é o que eu fiz. Faço, estudo ainda bastante, porque o conhecimento ele não acaba, né? De jeito nenhum. Nessa nossa área, a gente entra estudando e morre estudando. Sem dúvida. Mas, para deixar claro, eu achei excelente sua pergunta, agradeço muito, inclusive, por tê-la feito, porque é uma dúvida de muitas pessoas. Para começar, não é uma medicina alternativa. O médico integrativo, ele é médico,
Claro. Atuamos, no caso eu, por exemplo, atuo com todos os instrumentos médicos de medicamentos que temos. Só que a medicina integrativa, ela é... O médico que é integrativo, que tem essa visão integrativa, ele aprende a olhar o indivíduo como um todo. Vou dar um exemplo. Um paciente pode chegar para mim com depressão, está em tratamento de depressão, mas em algumas vezes, depois de uma anamnese, uma conversa, e essa conversa tem que ser muito detalhada, porque a gente olha alimentação, sono, intestino, felicidade, além da parte biológica. Claro. E a gente começa a fazer os raciocínios. Essa pessoa pode estar assim, porque pode estar faltando no cérebro um substrato, um nutriente. Então, a gente vai e faz o exame para comprovar e, quando a gente faz uma anamnese bem prolongada, a gente consegue identificar que a falta pode ser de um medicamento, de uma vitamina, por exemplo, de uma falta de um nutriente. A pessoa tem infecções de repetição. E a gente estuda muito o detalhe bioquímico. Então, eu sei que para produzir lá os anticorpos, eles são produzidos inicialmente em origem, às vezes, intestinal. Então, se eu tenho uma infecção intestinal ou se eu tenho uma inflamação intestinal, por exemplo, por uma intolerância alimentar, uma intolerância ao leite, por exemplo, o intestino vai ficando doente e ele não consegue atuar mais, por exemplo, na absorção de nutrientes. Então, eu posso ter uma deficiência nutricional, às vezes grave, que vai me dificultar produzir neurotransmissores que são importantes para o cérebro, que são importantes para a imunidade, por exemplo. Claro. E aí eu vou corrigir a causa. Então, a medicina integrativa, ela vai na causa. Então, é muito além do sintoma. A ideia é ir na causa. E a gente estuda bastante para fazer toda essa correlação. Às vezes eu uso um medicamento, mas eu sei que ele vai aumentar a glicose. Às vezes eu uso um medicamento para o estômago, mas eu sei que ele vai reduzir a acidez e vai facilitar a infecção intestinal. Claro. Então, em muitas situações, a gente tenta ver como que com medicamentos, sim. Mas, em muitas vezes, e é o que a gente sempre tenta, é que a pessoa consiga estar bem de saúde sem precisar de tanto medicamento. Porque os medicamentos, em algumas situações, eles são bons, mas em algumas situações podem não ser tanto. Com certeza. E hoje nós teremos produtos naturais, alimentos, medicamentos que vêm de plantas, ajustes nutricionais, tanto que aí a nutrição vem ajudar a gente bastante. Alguns nutrientes, por mais que você tenha uma alimentação muito saudável, tem gente que fala, mas doutor, eu como super saudável. Mas a gente depende do que está no alimento. Com certeza. Mesmo que ele seja saudável. É lógico que é muito melhor, mais saudável você descascar do que desembalar. Que a gente fala, desembale menos, descasque mais. Ali, comida de verdade, comida viva, que a gente fala, né? Mas o alimento depende de onde você está, depende do solo, do que foi adicionado a esse solo. E além do alimento, depende do seu organismo. O que seu organismo absorve? Hoje a gente estuda muito genética também na medicina integrativa. A gente estuda muito genética. Então, tem muitas alterações genéticas, mutações genéticas, que fazem com que a Liliane ingira um alimento e, para ela, ele é absorvido maravilhosamente bem. E eu, que posso ter uma mutação genética, aquele alimento eu não consigo digerir. E ele vai, inclusive, pode me fazer mal, porque ele vai ficar no intestino ali, fermentando. Então, o indivíduo é único. E é isso que é a medicina integrativa. A gente olha, eu vou olhar o Fábio como uma pessoa, como um indivíduo. Eu não vou tratar o seu cérebro, o seu colesterol, eu não vou tratar o seu pâncreas, que está, o problema que você está ficando diabético, não. Eu vou olhar o Fábio. O Fábio, o que ele tem de diferente? Como é a alimentação, o sono, o humor, a felicidade, as relações interpessoais dele, como que isso interfere nele além do biológico. E isso vai fazer com que você tenha uma orientação para você. Porque, às vezes, tem uma pessoa na sua idade, mesmo seu perfil, exames laboratoriais parecidos, mas o seu problema é um, do outro é outro, inclusive gêmeos. A gente tem histórias de gêmeos idênticos. Um é criado lá e o outro é criado aqui, com alimentação diferente, com sentimentos diferentes, com a vida diferente, os alimentos diferentes. E um pode ter... Os dois vão ter a mesma carga genética e eles vão se comportar de maneira completamente diferente. Então, a medicina integrativa é isso. Ela vai tratar o indivíduo como um indivíduo. Ele é uma pessoa. Ele não é um coração, não é um pulmão, não é um intestino. É um indivíduo. E esse olhar individualizado. Isso que é, resumidamente,
a medicina integrativa. Já me apaixonei por ela. Eu me apaixonei também. Eu imagino. Eu fiz na nossa conversa aqui, fiz até uma comparação um pouco grosseira, mas é verdade. Quando eu vou ao shopping porque eu quero resolver todos os meus problemas num lugar só. Eu tenho certeza que no Espaço Tríade acontece a mesma coisa. Mas eu gostaria de saber de você, Liliane. Até por conta do nome, né, que a gente estava brincando aqui de não ser uma clínica, eu queria que você falasse um pouco desse acolhimento. Eu creio que ele é muito mais humanizado e personalizado, como a doutora falou, do que numa clínica comum, que muitas vezes você vai, é chamado, conversa, sai de lá com a sua receita, sem às vezes sequer receber um boa tarde, bom dia e um boa noite. Essa é uma preocupação grande, bastante pensada dentro do Espaço Tríade. Com certeza, Fábio. Eu brinco que o melhor elogio que a gente recebe lá no Tríade é quando alguém chega e fala: nossa, como esse lugar é acolhedor, como a energia aqui é boa, né? Eu adoro isso sempre foi muito pensado desde o início. Até da nossa recepcionista, né, Márcia, que sabe o nome de todos os pacientes quando chegam, já recebe assim: oi, Fábio, você veio passar com a doutora Márcia, né? Então... Engraçado, né? Uma coisa dessa parece tão assim, simples, mas faz uma diferença enorme, né? Faz. A pessoa se sente mesmo realmente em casa, vamos dizer assim, Faz, com certeza. acolhida. Então, o acolhimento ele vem desde de contato, né? Desse primeiro contato, que a gente explica como são os nossos serviços, enfim. Geralmente, algumas pessoas chegam direcionadas para um profissional em específico, né? Ou vem procurando a Márcia, ou eu, ou alguém da nossa equipe. E quando eles chegam ali, a gente tem na nossa recepção uma TV que vai mostrando todas as especialidades, né? E aí uma segunda coisa que a gente escuta muito é: nossa, vocês têm tudo isso aqui, pois né? É essa a ideia, né? Justamente. A Márcia falou bastante da medicina integrativa, Fábio, e esse é o nosso olhar enquanto profissionais de saúde. Todos nós que acreditamos na medicina integrativa, na saúde integrativa, que tem como base a medicina integrativa, e todos os nossos profissionais enxergam dessa mesma forma. Então, se você vai procurar um psicólogo do Tríade, você não vai ficar focado só em saúde mental, é a saúde integrativa. Né? Eu escuto muito dos meus clientes: nossa, como você entende de nutrição? Você devia ser nutricionista. Mas é porque o nosso trabalho precisa ser assim, né, Márcia? Assim como a Márcia, como médica, entende muito de nutrição. A Carol, como nutricionista, entende muito da psicologia, muito da medicina também. Inclusive, a Carol tem até formação na parte dos hormônios, né? Também, então... esse o nosso movimento. Todas as nossas profissionais estão sem... Nossas hoje, né, Márcia? Somos só mulheres hoje. Só mulher, não que isso seja uma premissa do Tríade, mas por coincidência hoje só mulheres no time. E é dessa forma, Fábio. A gente realmente acredita que esse acolhimento, esse olhar para o ser humano de forma integral, analisando corpo, mente e espírito e cuidando dele dessa forma, é essencial. Além da nossa parte clínica, acho importante considerar que a gente também tem uma parte de desenvolvimento humano. Então, nós trabalhamos com palestras, com cursos, com formações também, focando essa questão dessa saúde integral. Então, até na semana passada, a gente terminou uma turma de Mindfulness, que é uma técnica de atenção plena, que eu considero hoje que é excepcional para qualquer ser humano. Assim, é essencial. O cuidado do mindfulness, a gente estava até comentando aqui também nos bastidores, né? Essa vida corrida, a tecnologia, tudo isso que hoje a gente se tornou dependente. Motivos e fatores para nos desorientar no dia a dia existem diversos, né? Isso. Se a pessoa não mantém o foco e realmente faz esse trabalho de focar naquilo que ela precisa, hoje em dia isso gera muitos problemas diversos na nossa mente, que hoje em dia é tão cheia de notícias, né? Isso. Meus filhos brincam muito comigo. Pai, o que você via na TV há 30 anos atrás? Filho, as únicas 3 coisas que tinham na TV para ser assistidas. Hoje em dia, você ligou a TV, você tem umas 30 mil ou mais opções. E isso tudo vai criando uma geração de pessoas, até porque não, ansiosas. Sim. Né? Sim. Quer ver tudo, quer saber o que é melhor, o que não é, o que vai ser mais agradável. Mas daqui a pouquinho a gente volta para falar disso, que chegamos já à nossa metade do podcast. Como eu falei, 30 minutos que passa rápido. voando, não é? Verdade. Olha, mais uma vez gostaria de agradecer também ao pessoal da Indafire, né? A empresa aí com quase 30 anos de experiência em soluções para o combate ao incêndio, que já atendeu aí mais de 12 mil empresas, fez mais de 18 mil treinamentos. Então, é a melhor opção em Indaiatuba. A gente confere aí todas as opções
o seu rodapé, procure a equipe da Indafire e previna-se, como a gente está falando aqui. Prevenir é o melhor remédio. E lembrando também que esse podcast é um oferecimento da Rio Investidora e Construtora e apresenta em Indaiatuba seu novo empreendimento. Confere aí. Voltamos agora, mais uma vez, gostaria de perguntar para você, Liliane. A questão da saúde mental foi algo que nós estávamos conversando aqui também. E eu acho que é muito importante, porque muitas vezes as pessoas procuram uma clínica ou um médico pensando no fisiológico ali, né? No seu organismo, mas esquecem, como a doutora falou, que muitas vezes os problemas podem estar relacionados e são intrínsecos ao modo de viver de cada um, não é? Você tem percebido que as pessoas têm procurado cuidar mais da sua saúde mental e perceberam como é importante integrá-la aos cuidados com médicos, com especialistas? Tem ocorrido mais isso dentro do Espaço Tríade? Tem, Fábio. Não só no Espaço Tríade, mas acho que na vida gerais, em geral, né? em termos gerais. As pessoas têm olhado mais para a saúde mental, mais para a saúde integral, porque como a gente brinca lá no Tríade, né, Márcia, a gente não gosta de recortar o ser humano, né? Então, o ser humano não é só o cérebro, ou só o coração, ou só o intestino, né? É esse o todo. E a saúde mental depende do todo. A gente não vai conseguir ter uma boa saúde mental se a gente não cuidar do nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro, se a gente não cuidar dos nossos hormônios, né? Então, é super interessante como às vezes chegam pessoas com queixa de, por exemplo, depressão, né? Que estão há muito tempo em tratamento com algum psiquiatra específico, não a Bárbara, né? Porque a Bárbara olha dessa forma, que é a nossa psiquiatra lá. Mas que estão há muito tempo tomando a mesma medicação, às vezes gente que está lá, sei lá, 10 anos tomando a mesma medicação, a mesma dose, da mesma forma, e o relato é: eu não melhoro, né? Claro que não, né? Não é assim que a gente vai melhorar. A medicação, como a Márcia bem mencionou, é fundamental em muitos casos, mas não em todos. Isso a gente precisa lembrar, né, Márcia? Não são todas as pessoas que precisam de medicação para qualquer queixa em específico da saúde. Mas é importante a gente mencionar, Fábio, que as pessoas, de uma forma geral, têm perdido o preconceito. E eu gosto muito disso, né? Quando eu entrei na faculdade, as pessoas falavam assim para mim: você vai morrer pobre, porque ninguém cuida da saúde mental, ninguém cuida da psicologia. Bom, não sei, né? Eu tô aqui para fazer a diferença, era isso que eu pensava. E realmente, hoje a gente percebe, um contexto pós-pandêmico especialmente, né? A psicologia cresceu muito, o olhar de saúde integral cresceu muito nesse processo, que é muito bom. Vou aproveitar e vou dar um testemunho aqui. Eu sou a prova viva da importância do trabalho dos psicólogos no pós-pandemia, principalmente. O meu filho, na época, com 8 anos, no meio daquele redemoinho, né, de informações e de notícias, se não fosse o trabalho de um profissional, ele teria... eu não sei o que seria hoje. Então, assim, recomendo. E eu era, talvez por ser do interior, aquela coisa mais, né? Talvez não vou dizer, não é que eu não acreditasse, mas achava que não servia para mim, não precisava. Gente, vocês não têm ideia. Eu falo aqui, mesmo que você não esteja passando por um momento, vai e procure um profissional. Acho que é sempre salutar você poder dividir as suas angústias e as suas agruras do dia a dia, porque todo mundo precisa hoje em dia. Doutora, nós estávamos falando também aqui nos bastidores, é por isso que eu gosto bastante de conversar um pouco antes. Você citou um exemplo muito bacana de uma pessoa que veio procurar aí mais informações sobre menopausa, porque ele falou a idade, não sabia mais ou menos quando começar a procurar. Mas a verdade, e aí você deu um exemplo aqui maravilhoso, existe um momento certo para a pessoa procurar ajuda especializada, o Espaço Tríade, ou seja, um médico, para tratar de algo que no futuro pode, de alguma maneira,
trazer alguma doença ou algo do tipo, ou uma disfunção. Existe um momento certo para fazer isso? Ou o momento certo é hoje? Vai até a Espaço Tríade, faça o seu check-up completo, não espera a coisa acontecer, ouvir, ou trazer aquele impacto na sua vida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Isso faz, eu acredito que seja um dos pilares também dessa medicina funcional integrativa, né? A prevenção. Ah, com certeza. O maravilhoso seria se a pessoa fosse cuidada desde a infância, desde que ela é gerada. Claro. Porque desde o ventre da mãe, a criança já vai recebendo uma série de nutrientes ou antinutrientes ali dentro da vida intrauterina. Uhum. Então, eu vejo as pessoas falando assim, meu filho é pequeno, pode comer doce. Uhum. Você fala, mas pode como assim, né? A glicose não é boa. Sim. Com um pouquinho, é lógico, mas estou dizendo assim, comer abusivamente, nem a criança. Claro. A glicose é um grande, grande, grande inflamador, um agente que faz inflamação para o nosso organismo. Então, se a criança aprende a não comer doce, a não ter esse paladar de coisa doce demais da conta, com certeza ela vai ser muito mais saudável. Hoje a gente sabe que o câncer, câncer de intestino, câncer de mama, vários outros estão muito ligados à questão de inflamação. E o que faz inflamação? O açúcar em excesso. Ele vai tornar a pessoa com peso, uma massa corporal acima do que seria indicado para aquela pessoa. Porque eu falo para aquela pessoa, às vezes a pessoa ela treina, faz muita musculação, ele é bem mais pesado, para ele tá normal. Uhum. Então, mas respondendo a sua pergunta, é hoje, na verdade seria ontem, né? Desde criança que a gente tem que cuidar das nossas crianças, claro, com uma alimentação saudável. Então é desde sempre. Eu trabalho bastante com longevidade saudável. E a gente teve até um evento, né? E eu falei disso lá. E tinham senhoras idosas e perguntaram isso, mas agora eu já estou idosa. Mas se você mudar agora, conseguir melhorar agora, você vai conseguir viver com mais saúde por um pouco mais de tempo. Claro. É aquela questão do investimento, né? Se eu começo a poupar de criança, eu vou ter muito mais sem dúvida. Mas se eu começar agora, algum ganho, com certeza eu tenho. É muito bacana quando eu recebo pessoas lá para fazer uma avaliação como está a sua saúde. Isso que é o perfeito. Infelizmente, a grande maioria não vai assim, né? Aparece já porque ou já teve um infarto e quer investigar, ou teve um irmão mais jovem que teve um problema de saúde, ou alguém com um distúrbio mental muito grande. E o que é lindo nessa área é que quando a gente investiga, em muitas situações a gente consegue identificar o problema. E você vai no problema e resolve muitas vezes. Então, a gente consegue o que a gente chama de desprescrição. Então, tem vários pacientes que conseguem tirar, é lógico, depois de um certo tempo, medicamentos para hipertensão, para diabetes, para depressão, para ansiedade, porque a gente faz um ajuste para o que aquele indivíduo realmente precisa. Então, não tem hora, mas quanto mais cedo, melhor. Respondendo, melhor. Nunca é tarde, nunca é cedo demais. Exatamente. É o seu momento, né? Se a sua hora é agora, vamos começar agora. Muito bom. Liliane, você falou aí, eu achei muito interessante a questão das palestras, né? Eu sou, como eu estava falando aqui também antes, eu prefiro sempre levar orientação do que trazer depois más notícias. Como funcionam essas palestras? Assim, qualquer empresa pode solicitá-las? É para empresa, é para grupos de pessoas? Como funciona essa questão das palestras, do Espaço Tríade? Uhum. Muitas a gente oferece lá no Tríade mesmo. Nós temos um espaço de eventos lá. Então, constantemente... Que legal, tem um espaço. Que legal. Constantemente nós fazemos ali algumas formações. Como eu falei, teve o Mindfulness, a gente também dá curso de Reiki. A gente já desenvolveu projetos para empresas também. Então, é muito comum hoje as empresas pedirem para a saúde. Agora, com NR1 entrando em ação, certeza, também isso acontece. Então, sim, a gente desenvolve para as empresas e a equipe pode ir até as empresas quando necessário, mas também a equipe das empresas podem vir até o Espaço Tríade para que a gente possa exercer esse trabalho. E aí, Fábio, depende do que está acontecendo no momento ali, né? Então, em alguns momentos a gente oferece uma palestra específica com um tema específico porque é aquilo que a gente quer desenvolver. Em outros momentos a gente desenvolve aquilo que é solicitado ou pelo nosso público interno.
interno ou pelas Claro. empresas que podem contratar, né, o nosso trabalho. Hoje a gente teve no primeiro semestre do ano o ciclo de transformação e desenvolvimento. Hoje ele não está acontecendo porque ele está sendo reformulado, mas eram palestras todas as semanas, né? Então cada semana um tema específico de alguns dos nossos profissionais. A nossa equipe toda fala bem em público, né, Márcia? Então a gente consegue, né, desenvolver palestras e vivências, porque só palestra também, hoje em dia as Com palestras certeza. não estão dando muito conta, as pessoas não dão muito conta de ficar ali prestando verdade, atenção. Tem que ser Então, algo mais dinâmico, assim, né? Isso, Mais e alguns integrativo. eventos também, né? Grupos terapêuticos, ciclos de mulheres, a gente desenvolve no Tríade também. Agora, em novembro, a gente vai ter o Dia do Eu, que é um dia de autocuidado feminino que eu desenvolvo. Que legal. Então, tem muita coisa por lá. O nosso Instagram conta um pouco dessa história. Bacana. O Instagram tá aí no rodapé aí da sua tela para você estar sempre ligado. Curta, compartilha, fazer essa propaganda, né, dos influenciadores hoje. Mas fica sempre ligado lá que tem novidades do Espaço Tríade. Doutora, falando um pouquinho mais sobre medicina funcional integrativa, é algo que me encanta. Eu acho que é algo assim realmente que, mais do que uma novidade, eu acho que deveria ser algo padronizado, para falar a verdade. Acho que deveria ser um padrão. As pessoas terem acesso ao maior número de tratamentos possíveis dentro dessa... Muitas vezes a pessoa chega com uma demanda específica que não é muito boa, é uma notícia ruim, e acaba, né, sendo acolhido e abraçado por uma série de especialistas que trazem esse alento e a cura, né, que é aquilo que a gente espera num primeiro momento. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo. Eu vou bater mais uma vez nessa tecla da importância de procurar o profissional antes de qualquer coisa. Eu acho assim, eu infelizmente sou uma dessas pessoas que só procuro um especialista quando, né? Mas para a pessoa que está nos assistindo, tá ouvindo aqui as suas palavras que já me levaram, eu estou quase marcando uma consulta lá já no Espaço Tríade, gente. Mas Será bem-vindo. Que você realmente falasse e reforçasse a importância para quem está com um problema, seja estomacal. E é muito interessante o que você falou, que muitas vezes há um problema no estômago e a gente não tem a menor ideia de que aquilo pode trazer problemas psicossociais ou psicólogos. Porque todo o nosso corpo ele é uma rede que está ali muito ligado, né? Eu queria que falasse isso, assim, a importância de prestar atenção nesses sinais, nesses sintomas que no dia a dia parecem tão assim corriqueiros. É só uma dorzinha, é só um incômodo, mas pode não ser. O que hoje a gente precisa prestar muita atenção na nossa máquina, aqui, né, no nosso corpo, para que a gente procure e tome a decisão de procurar um atendimento funcional integrativo? Desculpa, a pergunta ficou muito longa, mas eu cheguei onde eu queria. Tá. Não, mas eu entendi. Claro. Eu achei excelente a sua pergunta. Ok. Mas eu queria dar 2 exemplos, tá? Que nós aproveitar que nós estamos, né, no mês do Outubro Rosa. Exatamente. Então, eu queria usar este como um dos exemplos. Claro. E o primeiro desse exemplo que eu gostaria de dizer, assim, principalmente as mulheres que estão aí passando por essa fase. Não aceitem como normal algo que não é normal. Mas é normal eu ter calorão, porque minha mãe teve, a minha sogra tem calorão. Isso é normal, isso é normal. A menopausa, em especial, ela traz uma série de eventos, se não conduzida adequadamente, que podem se tornar bastante graves. Mesmo para aquela que não sente nada. Claro. Então, vamos abrir um pouquinho essa ideia. Muitas pessoas acham, que por estarem na menopausa, então é porque não vão engravidar mais. É isso. Não, isso é uma das coisas. Mas é muito além. É muito além. A mulher que perde a produção ou reduz drasticamente sua produção hormonal, um dos sintomas é depressão. Então, muitas estão nas cadeiras de psiquiatras, de psicólogos. Não que não precise, não estou dizendo que não precisa. Mas, muitas, a causa é falta de estrogênio. Falta de, como dizer, resumidamente, estrogênio no cérebro. Com certeza. E muitas não acham que é menopausa. Muitas estão ansiosas. Muitas ganham muito peso. E aí vão para o endócrino ou vão até para cirurgias. E o problema é hormonal. Então, a gente precisa olhar para nós. Então, como eu era? Eu sou assim? Claro. Então, a questão do sono, a questão do relacionamento, não só familiar, mas relacionamento também com colegas, relacionamento no trabalho.
A questão do humor, alteração psíquica. Tudo influencia. Tudo, o intestino. O intestino é um reloginho maravilhoso que indica se você está bem ou não. Então, ou se você ficou constipado, ou se começou a ficar com mais diarreia. Então, são sintomas e sinais que o seu organismo fala, aquela coisa do corpo fala, é fato. Outra coisa que realmente algumas pessoas sentem é que ficam procurando ajuda e não encontram a resposta para os seus problemas. Então, eu gosto muito de esporte, né? E eu gosto de acampar, eu gosto de trilha, subir morro, enfim, eu gosto bastante. Um espírito aventureiro. Eu tenho esse espírito, eu sou meio ecoturista, eu legal, gosto bastante. Legal. E aí eu estava num acampamento, faz uns 3 meses, e aquela coisa, a gente tá de férias, mas a medicina não nos deixa. E aí eu estava lavando louça ali no acampamento, mas o ouvido funcionando, e eu ouvi uma história. Ah, não, como é que está seu pai? Não, meu pai não está bem, ele não está nem querendo vir tomar café. Mas o que aconteceu com seu pai? Aí o rapaz falando. Não, meu pai, ele tomou um golinho de vodka ontem no meio da tarde, e desde então ele nem sai da cama. Caramba. Aí a outra pessoa fala, deve ter tomado um golinho? Não, foi um golinho assim, né? Ele, mais. não, foi um gole mesmo e tal. E aí eu fiquei assim, opa, a pessoa tomou um gole de vodka, está passando mal, tem uma coisa errada. Aí comecei a conversar com o rapaz. Resumo da ópera. Ele ingere várias coisas e passa muito mal. Café, vários alimentos saudáveis, inclusive. E ele passa mal de não conseguir praticamente levantar da cama. Ele não tem energia. Como se ele tivesse, assim, tomado 2, 3 litros de bebida. E disse que já tinha procurado profissionais da saúde para investigar e não achavam nada. E achavam que era, sei lá, né? Vai para o psiquiatra, né? Quando a gente não acha a causa, vai para o psiquiatra. Deve ser da cabeça. Deve ser da cabeça. Então, este senhor, só de conversar, eu já pensei que ele podia ter 2 patologias, uma uma intolerância histamínica, ou a outra uma síndrome de ativação mastocitária, que, infelizmente, muitos profissionais não são entidades que ainda são pouco exploradas, pouco conhecidas, digamos. E ali eu já comecei a dar as orientações, deve ser isso, o que você precisa fazer, que exames precisa fazer. Então, muitas vezes, a pessoa sente uma série de coisas e não consegue encontrar a causa. Então, a medicina integrativa, a gente vai na causa. E quando a gente acha a causa, que eu acho que é linda, é quando eu consigo dar alta para um paciente, eu falo assim, você sabe o caminho. Você sabe o caminho. Tem pessoas, por exemplo, que têm muitas histórias de câncer na família. A gente consegue fazer uma investigação e ver o risco que aquela pessoa realmente tem. Aquela pessoa. Então, o cuidado daquela pessoa. O que você, em especial, precisa fazer para que seu risco diminua. Então, esse olhar individualizado, a gente olha o detalhe do detalhe, mas os resultados são fantásticos. Bacana. O importante, acho que é não normalizar, né? Esse aqui é o recado perfeito. É não prestar normalizar. atenção Prestar mesmo atenção em si. Muito bom. Acredite, se quiser, já chegamos nos nossos 30 minutos, né? O tempo passa voando aqui. Eu falei que dá para fazer uma série aqui de entrevistas com essa dupla maravilhosa. Mas eu queria passar para você, então, o endereço e o telefone lá do Espaço Tríade. Liliane, doutora Márcia, toda a equipe lá vai estar esperando para tomar um cafezinho, um chazinho, para conversar, para bater um papo e também, logicamente, para falar sobre a sua saúde. Então, anota aí. Rua Cerqueira César, 1570, lá no Jardim Rossignati. E o telefone é o 19 98908 1695. Vou falar de novo. 19 98908 1695. Lá no Instagram, que você viu aí durante a nossa entrevista, mas vou passar para você também espaço, né? Spaco Tríade Indaiatuba, tudo junto. Confere lá, já compartilha, já curte. Segue esse espaço maravilhoso para saber tudo que acontece lá e também para agendar a sua entrevista. A entrevista mesmo, você vai lá, vai contar um pouquinho de você para que elas possam te direcionar da melhor maneira possível. Liliane, doutora Márcia, obrigado pela presença. Mais uma vez, nosso estúdio está de portas abertas para outras oportunidades. Sou eu que agradeço a oportunidade e a sua audiência. Muito obrigada. Obrigado, Liliane. Obrigada, Fábio, pelo convite mais uma vez, por esse papo gostoso que a gente teve aqui. Obrigada a vocês que nos assistiram. É isso aí. Termina aqui então mais um podcast Gente de Expressão. Voltamos a qualquer momento. Nos siga aí.